trabalho de vigilância. Que vai ser um trabalho prolongado, que se vai prolongar a noite toda, até devido até ao facto do relevo ser acidentado, muito acidentado. Exatamente, o perímetro do incêndio ainda é considerável, uma zona de difícil acesso, de escarpa, onde não é possível efetuar um trabalho de rescaldo profundo e verdadeiramente eficaz, mas neste momento não temos qualquer zona ativa do incêndio, os trabalhos de rescaldo estão concluídos, a vigilância vai se manter até de manhã e durante o dia da manhã, visto prever-se temperaturas elevadas e também rotação dos ventos que vão possivelmente provocar algum reacendimento. Imagino que essas previsões não o deixem muito descansado para amanhã. Exatamente, portanto prevê-se que amanhã irá ser um dia de bastante trabalho, com alguns reacendimentos que se prevêem. Vamos manter as equipas no terreno para evitar... Também dar descanso a alguns homens, imagino? Sim, os homens foi um trabalho demorado, foi necessário um esforço acrescido, visto a progressão no terreno ser muito difícil, foi um trabalho apiado, desgastou bastante os operacionais. Neste momento vamos apenas efetuar a vigilância e aguardar que o dia da manhã não haja problemas acrescidos. Muito obrigado, José André, comandante dos bombeiros figueirenses de Figueira de Castelo Rodrigo, que durante mais de 7 horas deram combate a um fogo que deflagrou perto da freguesia de Escalhão. E quando esse já estava terminado, João, começaram 10 novos incêndios, 2 dos quais se prolongaram durante mais tempo, também no Parque do Douro Internacional, mas já no concelho de Vila Nova de Foscoa, que neste momento estão também já extintos. E do Guarda seguimos mais uma vez para Orem, onde os reacendimentos continuam a preocupar a população. É um cenário de destruição absolutamente visível. Foi aqui que este incêndio de Orem começou há 4 dias, foi aqui que começou toda esta área a arder. E, de facto, o que vemos é um cenário desolador. Cinza no chão, muitas árvores queimadas. Ficou muito pouco da floresta em toda esta zona. Viveram-se momentos de terror, viveram-se momentos de pânico por parte da população, mas parece que, finalmente, à quarta noite, as pessoas de Orem, aqui destas freguesias, poderão, de facto, descansar. Os reacendimentos foram de menor importância. O incêndio encontra-se, neste momento, em fase de resolução. No entanto, tudo pode mudar durante o dia de amanhã. As temperaturas vão ser bastante mais altas. A umidade relativa vai descer a pique e também os ventos vão aumentar de intensidade. Hoje estão neste momento cerca de 30 km/h o vento, o que, embora seja mais elevado do que nos últimos dias, o fato das temperaturas não terem ultrapassado os 32 graus fez diminuir o risco de incêndio. Também os meios aéreos foram em menor intensidade, mas fica todo um cenário de destruição. Em Ribeira de Pena, em Vila Real, o fogo foi finalmente dominado. Boa tarde. Este fogo que deflagrou pelas 3h15 da tarde de ontem, domingo, junto à estrada de Canedo, mesmo na berma da estrada, rapidamente galgou todo este perímetro que estamos aqui a ver. Daqui as chamas foram projetadas para o lado contrário, para a Serra de Santa Comba, aqui em Ribeira de Pena. As chamas aí, os bombeiros acabaram por lhe perder o controle, até porque podemos ver, além do terreno muito com relevos muito acentuados, com acessos muito difíceis, em alguns sítios até poderemos dizer praticamente impossíveis. Foi preciso um trabalho suplementar por parte dos bombeiros, também por parte das máquinas de rastro, para tentar abrir caminho para que os bombeiros tentassem chegar às chamas e tentar sustê-las. Durante a noite, já ao princípio da noite, as chamas acabaram por estar um pouco mais calmas, mas o vento forte que se fazia sentir e a elevada temperatura fizeram com que
houvesse projeções, houve uma linha de fogo com mais de 100 metros, completamente incontrolável, que o fogo avançava em direção a uma aldeia aqui muito próxima. Os bombeiros foram obrigados a fazer aquilo que chamam de fogo tático, algo muito parecido com o contrafogo, para suster as chamas. Se assim não fosse, o fogo continuaria a avançar. Hoje estaríamos a chorar uma tragédia. Os bombeiros conseguiu parar o fogo e hoje é apenas trabalhos de rescaldo e vigilância para que não haja novos reacendimentos. Ricardo Ribeiro, comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, também comentador da CMTV, e o professor Rui Pereira, comentador da CMTV, estão comigo em estúdio neste CM. Muito obrigado aos dois pela vossa presença. Ricardo, começo por ti. Porquê é que amanhã e nos próximos dias estão criadas as condições para uma tempestade perfeita que está a assustar toda a gente? João, só te vou dar aqui um exemplo. Orem, amanhã vai ter 40 graus, o vento vai ter uma velocidade média de 15 km/h, que é metade do 30, mas vai ter rajadas de 34 km/h. E a umidade vai estar a 10%. Portanto, fora a seca. Fora toda a envolvência que há. Bom, se nós tivermos em conta que agora vai aparecer a noite e que, de facto, a noite vai ser uma oportunidade, por um lado, porque vai aumentar a percentagem de umidade, o vento vai ser relativamente moderado ou fraco e vai baixar claramente a temperatura. Mas ficamos sem meios aéreos e, portanto, há que fazer toda esta análise conjuntural. Por outro lado, se nós verificarmos, Carraseda, que não se consegue parar aquilo, eu volto a dizer que Carraseda, a Câmara não tem o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios atualizado, e devia ter. Claro. Não se consegue parar aquilo. Amanhã vamos ter 38 graus, ventos com rajadas de 21 e umidade com 12. Portanto, isto é um pouco o que acontece na Guarda e em Pombal. Em Pombal tem resolução. E isso é um cenário de tempestade perfeita. É um cenário muito perto dessa realidade. Possível. E depois, em alguns sítios, não foi feito o trabalho de casa das medidas estruturais de segurança, que era aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem falava, em parte, e, portanto, os meios aéreos atacam a cabeça do incêndio, os meios terrestres não conseguem para consolidar, não conseguem aceder à cabeça do incêndio para consolidar esse ataque. O meio aéreo, porque não há linhas de penetração, não há a compartimentação da floresta, porque os meios aéreos... Tu tinhas um mapa que querias mostrar justamente para dar a noção mais certa neste mapa, daquilo que está em causa neste gráfico, o que nós nos apercebemos é que nos últimos 5 dias... O que é que estamos a ver, Ricardo? Estamos a ver a evolução das ignições diárias, o que prova que há um ataque inicial bastante musculado, que consegue debelar a maior parte dos incêndios na sua fase nascente, e depois temos o total das ignições, que são quase, não se vê os números, mas são quase perto de 800 e tal nos últimos 5 dias. E nós temos ali à volta de 200 nos últimos 3 dias. Ignições, portanto, todos os dias o sistema é convocado... Chamado a atacar nos próximos, numa fase muito inicial, estas ignições. Não é? João, quando isso não acontece... Exatamente. João, nós temos neste momento 44 ocorrências a decorrer no país, 1.645 operacionais, 506 viaturas. Já tivemos ontem 2.300, 2.600. Mas repare-se uma coisa, eu para ter 1.645 operacionais no teatro de operações, tenho que ter em trânsito para baixo e para cima outros 1.200. O que faz aqui, todos os dias, 3.000. Um acréscimo de 3, 4 mil homens, se nós tivermos em conta que ontem tivemos mais de 2.000. Professor, e é por causa das condições climatéricas para os próximos dias que Portugal está, desde a meia-noite de hoje, em estado de contingência, que, entre outras coisas, permite, por exemplo, que o Governo, as autoridades, a Proteção Civil, possam fazer uma espécie de requisição civil a uma empresa que tenha máquinas de rastro, por exemplo, não é? Para além das Forças Armadas serem colocadas no terreno. Pois é verdade, esta situação excepcional, João, antes de tudo, boa noite, permite, em primeiro lugar, fazer a requisição de todos esses meios, porque há uma obrigação de colaboração. Das Forças Armadas, das empresas civis, de entidades privadas. Tudo e mais alguma coisa. Meios humanos e materiais. Exatamente. A violação dessa obrigação de colaboração, aliás,
é punível porque constitui crime. Um crime de desobediência agravada, que é punível com pena de prisão que vai de 40 dias a 1 ano e 4 meses. O Governo esteve bem ao decretar o estado de contingência perante este cenário, professor? Sem dúvida. Vamos lá ver. Aquilo que foi explicado mesmo agora sobre a situação que vivemos é inteiramente verdade e óbvio, não é? Claro que não vamos aqui falar naquelas causas de fundo, alterações climáticas, desertificação do país, queda da natalidade, porque não podemos fazer críticas nesta matéria de ânimo leve. Há aqui problemas de fundo que não estão resolvidos. E a tal grande reforma da floresta que estaria na prevenção estrutural dos incêndios está por fazer, creio eu. Agora, é evidente que nós temos uma situação muito difícil, porque temos pontos fortes aqui a assinalar, que é, realmente ninguém vai ser apanhado de surpresa, o Governo está todo, ele próprio, em estado de alerta. Claro. O Presidente da República está sensibilizado para a situação. Agora, há aqui falhas que continuam. Olha, por exemplo, se me permite, João, governadores civis continuam a não existir e eram muito precisos. Isto pode parecer conversa, mas nós não temos nenhum esquema de coordenação. Na troika, não é? Pois é, mas não temos nenhum, mas já deviam ter sido ressuscitados. Porque nós não temos nenhum esquema sério de coordenação intermunicipal à escala de distrito, que é absolutamente imprescindível para combater incêndios. Uma outra questão, professor. Ainda há pouco demos aqui nota de que este ano até agora foram detidos já, por suspeitas de crime de fogo posto, 47 ou 48 pessoas. No ano passado, por esta altura, tinham sido 27. Ainda há pouco o Chega anunciou que quer equiparar os incendiários a terroristas, com penas eventualmente de prisão perpétua. As autoridades, esquecendo agora o Chega, não é? As autoridades estão aparentemente a ser mais eficazes, pelo menos na captura e no levar destes suspeitos à justiça, não é? É verdade, mas temos de ver aqui o seguinte. Em primeiro lugar, a ideia de equiparar os incendiários a terroristas é uma questão de nomenclatura e completamente absurda. Quer dizer, terroristas são terroristas, incendiários são incendiários, abusadores sexuais são abusadores sexuais, corruptos são corruptos. E, portanto, há crimes diversos, independentemente das penas, que até podem ser aproximadas. Segundo, a Constituição Portuguesa, no artigo 30, proíbe... O Sporting garante será dada a seu tempo, com provas irrefutáveis, depois de cumprir a pena e de vencer a luta contra a leucemia. Ingrato, ingratidão, aquilo que eu disse há bocado, pessoas que são ingratas, foi ingratidão, porque se fosse hoje, o que sei hoje, não era assim que eu tinha feito. E por isso, um bocado como às vezes acontece no governo, emenda-se e pede desculpa, etc. E eu quero agora, vou mesmo apresentar provas atrás de provas e contar a verdade. Não estou aqui para estar a levar o mal dos outros, que os outros fizeram, e os verdadeiros sportinguistas merecem saber a verdade. Houve ou não houve um plano, um mandante, um instigador para aquilo que aconteceu em maio de 2018? No silêncio diz tudo. Eu, quando tiver melhor de saúde, se Deus quiser, porque tive o ano passado o AVC isquémico agudo, esqueci-me de muitas coisas, mas está tudo escrito e tudo gravado. Vou ter que ir buscar essas coisas e ouvir e tal, tentar puxar atrás, rebobinar e ter de contar. Ao longo da entrevista exclusiva ao Investigação CM, Fernando Mendes defende-se de todas as ações que o colocaram no lote dos maiores suspeitos pela invasão de Alcochete. Insiste no facto de nada saber sobre o ataque. A tua intenção era encontrar-te com o Jorge Jesus? Sim, falar só unicamente com o Jorge Jesus e dizer, não, mister, isto não é... Podem ser bons jogadores, você que sabe o seu plantel, mas de caráter, de personalidade, de pessoas como homens, não é o melhor para o Sporting. Os tais lemas, o tal lema que nós temos, força, dedicação, devoção e glória, eles não o demonstraram na Madeira. Portanto, não sei se tecnicamente, futbolisticamente podem ser muito valiosos para si, mas como homens não. E você veja bem as imagens, a atitude deles, quer no campo, quer depois com os seus adeptos, contra os adeptos do clube, o que eles fizeram. E pronto, era essa a minha ideia, pronto. Sem carta de condução, Fernando Mendes desloca-se a 15 de maio para Alcochete através da boleia de um amigo que decide estacionar no parque de estacionamento do Lidl do Montijo,
onde já estavam Nuno Torres e outros elementos que acabaram por ser acusados e condenados pela Justiça. Porque a boleia que eu fui, com quem eu fui de boleia, parou ali. Parou ali e eu saí. Aproveitei, fui fazer lá a minha necessidade fisiológica líquida, pronto, o meu xixi, e quando olho assim, pronto, quando acabo de fazer, quando olho, vejo o Nuno Torres. Já o Nuno Torres lá estava. Já lá estava com o seu carro, já, pronto. Fernando Mendes não tem dúvidas de que a página negra da história do Sporting se começou a escrever através dos grupos criados nas redes sociais por vários elementos das claques do Sporting. Grupos esses que desconhecia porque nem sequer tem smartphone. Já no interior da academia, é público que Jorge Jesus pediu ajuda a Fernando Mendes para pôr cobro à violência nos balneários. Ao Investigação CM, explica o que aconteceu nesse momento. Ele, quando me pede ajuda, foi já lá dentro da academia, à saída dos balneários, quando eles já tinham sido todos, já estavam a mais de 300 metros, 300, 400, 500 metros ao longe, a fugirem, já tinha acontecido tudo lá dentro. E, inclusivamente, eu ajudei-o. Limpei-lhe o sangue da cara, onde ele tinha sido agredido, sangue do nariz, pedi água até salvar ao Paulinho, a roupa, dei uma garrafa de água, amigo, para limpar aqui o homem, deitei-lhe água pela cara, limpei-o, etc. E a ajuda foi o que eu disse ao mister. Mas eu não sei o que é que isso passou, só se escambou e atenção, já não há nada, não há ninguém. Estou cá eu sozinho agora. Até lá, Fernando Mendes sabe que terá muitas batalhas para vencer. Uma delas é a pena de prisão, à qual foi condenado. Quanto tempo é que te falta para cumprir a tua pena em relação à... A minha pena em relação a... Em relação à invasão de Alcochete? A invasão de Alcochete ainda me faltam 2 anos, faz a meio da pena março do ano que vem. Portanto, faltam-me 2 anos e qualquer coisa. E muito qualquer coisa. Levei 5 anos, portanto 2 anos e meio praticamente cumpridos, faz só 2 anos e meio, só faz em março do ano que vem, portanto é tirarmos os 2 anos e meio. O ex-chefe da claque da Juveléu só quer virar a página da sua vida e deixa um recado a Bruno de Carvalho. Ele também que refaça a vida, eu não desejo mal nenhum, eu quero é justiça, só mesmo. Não desejo mal nenhum, nem de saúde, nem a ele, nem à família dele. Agora, aquilo que ele disse de mim, anda a dizer de mim, isso não posso perdoar. E ainda bem que eu estou de pulseira. Mas ainda bem mesmo. Bruno de Carvalho foi ilibado de todas as acusações em relação à invasão de Alcochete. De autor moral, o antigo presidente do Sporting passou a denunciar. 4 anos depois, após o julgamento, existem muitos factos por explicar. E foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados, do staff, os meus próprios pais, a minha mulher, as minhas filhas, as pessoas ficam preocupadas, mas felizmente as coisas estão a correr dentro da normalidade. Amanhã é um novo dia, temos que nos habituar que isto faz parte também do dia-a-dia, o crime faz parte do dia-a-dia e o crime tem que ser punido no sítio certo, no momento certo. 4 anos depois, e mesmo com o caso encerrado em tribunal, as contradições sobre o que realmente aconteceu para os jogadores estarem em Alcochete na tarde de terça-feira, 15 de maio, mantém-se até aos dias de hoje. Bruno de Carvalho, detido em conjunto com Mustafa, 11 de novembro de 2018, 6 meses depois do ataque, foi acusado de ter conhecimento incentivar a invasão à Academia de Alcochete. O antigo presidente do Sporting esteve sempre no olho do furacão e defendeu-se desde o primeiro instante. É absolutamente falso, absurdo, que eu alguma vez tivesse de forma moral, não moral, material, não material, tivesse sequer sabido do que se passou. E relembro que houve uma reunião que eu fiz separada, dia 14, primeiro com a equipa técnica, no meu escritório, depois nesse tal auditório novo que nós fizemos com o staff e depois com os jogadores. Ontem, naquilo que eu li, dizia que eu a certa altura disse: aconteça o que acontecer, amanhã
estaremos todos, estão todos comigo. É verdade, disse-o, mas disse-o porque havia uma forte probabilidade do Jorge Jesus ser despedido. Bruno de Carvalho garante assim que não contava que houvesse qualquer treino no dia 15 de maio, a não ser por pedido de Jesus, o que o treinador na altura sempre desmentiu. Em tribunal, garantiu ter-se oferecido para defender os jogadores caso fosse necessário. Ele, por iniciativa dele, vira-se para mim e diz: bem, então o treino era para ser, e agora perdoem-me se eu falhar por meia hora, era para ser às 10 horas, e como há essa reunião de manhã, o treino passa para as 16 horas. Ao que eu disse, se acontecer alguma coisa a vocês, e o que eu me estaria a referir era SMS, irem bater a casa, porque eu quando cheguei ao Sporting, o Sporting era isso. O Sporting iam bater a casa dos jogadores, iam bater a casa dos treinadores, e comigo isso acabou, felizmente. Disse-lhes que se há a mínima coisa que me dissessem a mim, ou dissessem então ao team manager André Geraldes, e que eu resolveria todos os assuntos. Não foi provado em tribunal que as críticas de Bruno Carvalho nas redes sociais tivessem incentivado os adeptos a agredirem alguém, nem de forma implícita, assim como não foi estabelecida relação de causa e efeito entre a alegada expressão "façam o que quiserem" e o ocorrido na academia. A 28 de maio de 2020 é ilibado de todos os crimes. Fui considerado inocente. Eu posso recomeçar a sair do meu confinamento de 2 anos. E de facto, Bruno de Carvalho não perdeu tempo. Num ápice passa de autor moral do crime, que manchou de forma irreparável a história do Sporting, para denunciante. O antigo presidente leonino contra-ataca e faz uma denúncia ao Ministério Público no final de 2020. Bruno de Carvalho aponta baterias e garante que Pedro Silveira e Diogo Amaral, ex-elementos da Juveléu, terão estado na origem do ataque. O inquérito é instaurado em novembro de 2020 no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, mas o Investigação CM sabe que esse mesmo inquérito que levou à abertura de uma nova investigação no caso da invasão a Alcochete já conheceu despacho de arquivamento. Fontes próximas da Juveléu garantem que a denúncia de Bruno Carvalho contra Pedro Silveira, conhecido como Barbini, e Diogo Amaral, Tusta, acontecem pelo facto destes dois elementos terem apoiado Frederico Varandas nas eleições. Desde que rebentou a bomba em Alcochete até ser absolvido de todos os crimes, Bruno Carvalho esteve preso durante 4 dias na cadeia e foi posto em liberdade com apresentações periódicas e o pagamento de uma caução de 70 mil euros. 15 de maio de 2018, sem que nada o fizesse prever, a Academia de Alcochete foi invadida por cerca de 50 homens de cara tapada. Com eles veio a fúria e a vontade de castigar o plantel devido aos maus resultados. A notícia da saída iminente de Jorge Jesus fazia a manchete dos jornais no dia 15 de maio, depois da derrota frente ao Marítimo por 2-1, e levou dezenas de jornalistas a Alcochete, mesmo sabendo que não poderiam passar da porta. O treino era fechado, tinha sido agendado para a tarde sem ninguém ainda perceber porquê. Para os jornalistas que, ao início da tarde, se dirigiram à porta da Academia de Alcochete, a expectativa era perceber se Jorge Jesus iria estar presente no treino. Tratava-se da primeira sessão depois do jogo na Madeira. No ar pairava a ideia de que o treinador deveria abandonar o clube em breve. De mais de 40 encapuzados, de cara tapada e com algum vestuário ligado a claques do Sporting, invade a Academia do Sporting. Os jornalistas ficam à porta, guardados na altura por um segurança, e são ameaçados. A partir daquele momento, nada pode ser gravado. A CMTV emite em exclusivo as imagens que comprovam o início do terror vivido na Academia de Alcochete.
Dezenas de homens de cabeça tapada invadem o quartel-general sem dificuldade. O objetivo é simples: atacar os jogadores e a equipa técnica do Sporting. Percorrem o recinto, acionam os alarmes para abrir as portas e, sem que ninguém os parasse, chegam ao edifício dos balneários. Armados com cintos e tochas, começam por danificar os carros da equipa. Um deles, o que parece ser o mais violento, é visto aqui com um cinto a vandalizar o Porsche Panamera do treinador de guarda-redes Nelson Pereira. Este é o mesmo homem que depois ataca Bas Dost e Jorge Jesus. O Mr. Jorge Jesus está no campo de treino. Desloca-se o mais rápido possível para o local e tenta impedir o ataque, mas sem sucesso. Acaba por ser um dos agredidos, tal como vários elementos da equipa técnica. Jesus, que apelidou o ataque como um filme de terror, é agredido à cinturada. É um exclusivo da CMTV. O Benfica deixou em aberto a hipótese de Lucas Veríssimo ser alvo de um processo disciplinar e uma multa se a mulher não parar de fazer publicações nas redes sociais. A CMTV sabe que foi Lourenço Pereira Coelho quem fez este ultimato ao Central. O Record revelou hoje que as publicações da mulher de Lucas Veríssimo estão a incomodar o Benfica. Amanda Veríssimo tem feito várias publicações sobre a recuperação de Lucas Veríssimo, que sofreu uma grave lesão em novembro do ano passado. O Benfica considera que estes são temas do foro interno do clube. Por isso, pediu a Lucas Veríssimo que pedisse à mulher para ter mais contenção. Mas hoje, já depois da notícia do Jornal Record, Amanda Veríssimo fez várias publicações. Numa delas, utilizou uma águia. Noutra, diz que está gira, é a palavra utilizada na imagem que o Record usou para noticiar este desconforto do Benfica. No Sporting, destaque para declarações do antigo chefe da claque Juventude Leonina, Fernando Mendes, acusa Bruno de Carvalho de mentir sobre a invasão à Academia de Alcochete. Numa entrevista exclusiva ao Investigação CM, Fernando Mendes garante que nada fez e que não idealizou o ataque à Academia em maio de 2018, aponta baterias contra Bruno de Carvalho e dá a entender que se sentiu pressionado a apertar com os jogadores. Fala mesmo de uma conversa com o ex-presidente do Sporting no aeroporto do Funchal, depois do Sporting ter perdido com o Marítimo. Fernando Mendes diz que um dia vai contar a verdade e com provas. Explica que está farto de pagar pelo que não fez. O antigo chefe da principal claque do Sporting foi condenado a 5 anos de prisão efetiva pela invasão à Academia. Agora deixa no ar a possibilidade de Bruno de Carvalho ter estado ligado ao ataque do ex-presidente do Sporting, que foi absolvido neste processo. Já não é hoje que Francisco Trincão é oficializado como reforço do Sporting. Nesta altura, Sporting e Barcelona ainda estão ultimados.